Então, galera, por algum motivo eu tinha parado de fazer vídeo nesse formato, né? Mas agora eu vou continuar a fazer de vez em quando, mas eu tô um pouco com medo da uma perseguição cresceu, uma perseguição a tamanho agora. Peraí. Como a perseguição é grande, fica... E também, porra, muitas coisas, né? Trabalhando, estudando, fica meio que inviável fazer muita coisa. Mas vamos continuar sempre que possível. Esse daí é o primeiro vídeo a respeito desse... Eu tinha lido boa parte, deixa eu ver onde que eu fui. Cheguei quase na metade, sim. Não, quase na metade não. Vamos por um quarto do livro, pelo menos eu consegui chegar mais ou menos. A respeito do comunismo, né? Vamos aqui do socialismo, na realidade. Socialismo utópico, Jean Christian Petista. Os socialismos utópicos. Bom, muito massa. Não é a minha praia, né? Mas como tem combate, tem que ler. Então vamos lá. Essa é a carranca do nosso autor aí, ó. Tô de Jean, hein? Jean Petista. Cara, que sacanagem é o nome dele aí, ó. Mas é ele que fundamentou esse livro aqui. Vamos ver se é possível encontrar tesouros. Então, primeiramente ele vai falar que tudo isso surgiu depois da grande revolução industrial, né? E com pensadores aí do 9, alguns até citam aí uma possibilidade do século XVIII, e outros até a possibilidade da utopia na antiguidade e daí por diante, né? Mas, bora. Cito um negócio interessante aí a respeito dos gregos, né? Que nada melhor do que os gregos para observação, né? O furro, né? O fundo da investigação, né? A base que, lógico, fazendo um recorte grande, né? A gente sabe que a política sempre existiu desde o início dos tempos, já com os homens das cavernas. Inclusive, eu acho que eu vou trazer algum livro de antropologia para abordagem aqui. Lógico, né? Mais simples e sucintos assim, se for possível. Ele fala uma coisa muito importante, né, sobre a ciência política que nasceu na Ágora, através dos debates políticos, né, e essa é uma grande realidade. A filosofia sabe que muita coisa foi perdida, né, principalmente, assim como hoje, né, a queima de arquivo que acontecia na época, infelizmente sobrou quase nada, pouca coisa ou quase nada de um tal de Antístenes. E o autor cita aqui a República, não a de Platão, mas de Antístenes, com uma ideia de cidade, de organização política, de organização pública. Considerado o primeiro pai do cinismo, né? Ele junto com Diógenes. Diógenes é uma figura muito, o cão, né? Figura que se destacou um pouco mais devido à sua maneira debochada e cínica, né? Por isso chamada de cínica de receber a vida. Eu acredito que o cinismo tenha sido realmente o pai do socialismo, sabe? Mas ao mesmo tempo não se pode impor, né? O problema do cinismo é a imposição do cinismo, sabe? Se o cara quer viver desapegadamente, não há problema algum. Agora, é viver na dependência também, né? Que é um outro ridículo, né? Mesmo você, digamos, quando quer cumprir um capricho de um anseio próprio, atrapalhar a vida do outro, né? Viver de esmola e tal, esmolagem e, digamos assim, ao avesso de uma sociedade comum, né? E as pessoas geralmente trocam coisas e tal, não só coisas, mas experiências, né? Que acaba, de alguma maneira, inevitavelmente atraindo algum tipo de troca, né? E o capital veio para isso, né? Para simplificar essa troca, né? Ajudar esse mecanismo. Agora,
quem faz a leitura de que o capital veio para destruir a humanidade, aí já é coisa, começa aí os aspectos da síndrome de Peter Pan. Engraçado, né, que quando se menos espera, né, de onde se menos espera que venha ajuda, né? Eu nunca tinha ouvido falar nessa, acho que muita coisa passa batido, né, nos estudos lá na filosofia tem o estudo da filosofia política, né? E como é muita coisa, então muita coisa fica de fora, até mesmo no TGE fica de fora, né? Jamais imaginaria essa. Foi citado aqui um outro pensador aqui, tal de Hipódamo. No caso do Hipódamo, né, não se encontra nada, sabe? E é engraçado como é que esses pensadores conseguiram extrair encontrar. Geralmente os antigos lá, os filósofos, quando sobrava alguma coisa, um resquício das obras, eles eram por outros pensadores, assim por diante. Assim que funciona a filosofia, né? Igual o Eurealo Viana Cadabravo, nosso cataguasense ilustre. Mas foi citado também, dizem que inspirou Platão, possivelmente, até mesmo na Constituição da República. Abre aspas, a respeito de Hipódamo, sabe? Na concepção aqui de Aristóteles, citado por Aristóteles. Abre aspas, sociedade ideal compunha-se de 10.000 cidadãos divididos em 3 classes hierarquizadas: os sacerdotes, os soldados, os trabalhadores. De certa forma, se formos voltar lá no princípio da antropologia, né, segundo Fenton, Fachini e outros, geralmente é assim mesmo. O Estado, ou seja, vamos chamar os cidadãos comuns de trabalhadores, hoje em dia é comum chamar isso, né? Esse cidadão comum logo é trabalhador, mas foi constituído da religião da guerra, ou seja, como ele disse aqui, dos soldados, né? Daqui os sacerdotes, ou seja, religião, soldados da guerra, e dos cidadãos comuns aí, são de trocas e etc. Os trabalhadores, certamente, mesmo sem o uso da antropologia, ele chegou a uma observação verdadeira. Eu vou lembrar aqui também, o autor, essa questão do conflito, né? Que foi lembrado por Ariano Suassuna, esse paradoxo aí, esse conflito de interesse, né? Sobre a liberdade e a igualdade, sabe? Onde há liberdade, dificilmente é possível encontrar igualdade, daí por diante. Então, fica difícil. Por que tem 2 ali? Ah, tá. Então, fica difícil encontrar, conciliar igualdade e liberdade. Ou o sujeito prefere a liberdade ou ele prefere a igualdade. Porque não pode, porque se existe igualdade, você tem que abrir mão de algumas liberdades para que todos gozem da igualdade, sabe? Se você tem igualdade, você não tem liberdade. Você tem que abrir mão da liberdade pela igualdade. Se você tem liberdade, você pode fazer o que quiser, inclusive escolher não fazer aquilo que a maioria determina. E aí você conflita com a necessidade de igualdade, daí por diante. Então é complexo esse assunto, por mais que pareça simples. E por isso não é Bolsonaro nem Lula que define a posição política, e sim uma das duas, por exemplo, que eu coloco como forma de definir, seria essa da escolha entre igualdade ou liberdade, qual seria melhor o seu perfil de pessoa, e a outra seria, lógico que existem inúmeras, né, mas a outra seria o não Estado, o Estado mínimo e o Estado totalitário. Por isso que quando chamam a direita e extrema-direita, eu acho absurdo, porque se a pessoa está lutando pelo Estado mínimo, ela não pode estar lutando ao mesmo tempo pelo estado de totalidade, né? Que leva inevitavelmente a um tipo de tirania, sabe? Essa visão absurda da esquerda. Assim, na prática, né? Se o sujeito não respeita o outro no momento de trabalho, na execução da atividade de trabalho, se eles fazem uma bagunça, digamos, banheiros públicos, etc., como poderiam conviver bem na sociedade.